Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana de Língua Portuguesa. Hoje o nosso assunto será predicado verbal. E aqui temos a descrição. O predicado é a parte da oração que contém o verbo e que traz informações sobre o sujeito. Então, no predicado, eu tenho a oração. E toda vez que eu falo de oração, eu estou falando de verbo, não é mesmo? Então, temos alguns termos aqui que precisam ser esclarecidos, que é o sujeito e a oração. Bem, esses termos, sujeito e predicado, são termos essenciais. Isso. E oração é quando eu tenho um verbo na frase. Então, observe essas informações importantes. As orações estão divididas principalmente em sujeito e predicado. O predicado indica o que acontece ao sujeito e é obrigatoriamente composto por um verbo ou uma locução verbal, que atua como núcleo do predicado. Então, eu divido a minha frase, a minha oração, em sujeito e predicado, não é mesmo? Essa é a divisão. Agora, o que nós precisamos entender? Os termos essenciais, da oração, que possui esse verbo, ela é dividida, em integrantes, que são complementos verbais, complementos nominal e agente da passiva. E os termos acessórios, aqueles que podem ser retirados, que é adjunto adverbial e adjunto adnominal, aposto e vocativo. O sujeito, ele é um termo, que está na frase juntamente com o predicado. O predicado vai dizer algo desse sujeito, perceberam? E quando eu falo de locução verbal, são esses verbos, dois ou um verbo, e que exercem uma função aí morfológica na frase. Então, conforme as características desse núcleo, ou seja, se eu tenho um sujeito e um predicado, lá no meu predicado eu vou ter um núcleo. Então, conforme esse núcleo, eu vou classificar se é um predicado verbal, se é um predicado nominal ou se é um predicado verbo nominal. O núcleo estabelece aí essa classificação. Se no meu núcleo eu tenho a presença de um verbo, então vai ser predicado verbal, que é assunto da nossa aula hoje. Agora, lá no nominal refere-se ao quê? Nome. Então, se no meu predicado eu tenho um núcleo, que é o nome, vai ser predicado nominal. E eu posso também ter um predicado com dois núcleos, que vai ser verbo ou um nome. Só que vamos ressaltar. Hoje falaremos exclusivamente sobre o predicado verbal. Então, o que é o predicado verbal? Olha só, é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Quando eu falo de locução, eu estou falando de dois. E que transmite a ideia de ação. Meu filho comeu 2 brigadeiros. Olha o predicado da frase, ó. Predicado aí. Comeu 2 brigadeiros. E qual que é o núcleo, então, desse predicado? É o verbo comeu. Perceberam? Então, o verbo comeu é o núcleo. Portanto, classifico como predicado verbal. Se eu tirar o comeu, você entenderia? Meu filho 2 brigadeiros. Não. Então, esse núcleo, ele é a base. É a partir dele que eu consigo ter um significado. Expressa o sentido. E apresenta, então, essas características aí, ó, de ter um núcleo como verbo e de não possuir um predicativo do sujeito. Quando eu falo de predicativo do sujeito, eu estou falando de uma característica que se refere ao sujeito. No predicado verbal, eu não vou ter. Não tenho um predicativo do sujeito, não tenho característica do sujeito. E outro detalhe, esse verbo, ele vai indicar uma ação. Então, o núcleo do verbo, ele indica uma ação, para ser um predicado verbal. O predicado verbal, ele vai depender da constituição aí do núcleo. Não é isso que nós entendemos? O núcleo precisa ser um verbo. Então, a gente precisa centralizar o nosso olhar. Ó, observem.
sol brilhou um pouco pela manhã. Bem, aqui vou indicar o predicado da oração. Brilhou um pouco pela manhã. E aí eu entendo que brilhou aqui, ele é o núcleo, não é mesmo? Então, esse núcleo eu estabeleço que é o predicado verbal. Eles caminharam muito hoje. Olha lá. Predicado, caminharam muito hoje. Olha o caminharam aqui. Indica uma ação, portanto, é um predicado verbal. Perceberam que o meu núcleo está estabelecendo uma ação? E isso é considerado um predicado verbal. Ele precisa se apresentar dessa forma. O núcleo de um predicado precisa expressar, indicar uma ação. Aqui temos, os alunos estudam todos os dias para o concurso. Novamente, vou estabelecer o predicado. Estudam todos os dias para o concurso, é o predicado da oração. E vou encontrar o meu verbo, ó. Estudam, é um verbo que expressa a ação. Portanto, predicado verbal. Agora, exemplos de verbos significativos. Quando eu falo de verbos significativos, eu estou falando de verbos nocionais. O que significa isso? Verbos que expressam ação. Isso, olha eles aqui. Correr, brincar, querer, ler, ouvir, amar, imaginar, rir, estudar e criticar. Esses serão os verbos que geralmente vão ser núcleo do predicado verbal. Olha lá. Os verbos que ligam o sujeito ao predicado, eles podem ser, aqui eu estou falando de outro assunto, predicação verbal. Precisamos observar bem esse termo, predicação verbal. Eu mudei um pouquinho, ó, falei de predicado e agora tem uma nomenclatura diferente, predicação. Predicação é esse termo que vai ligar, e aí eu vou estabelecer como verbos transitivos. O que significa transitivo? É aquele que necessita de complemento. Isso. O verbo transitivo, ele espera-se do outro termo um complemento do seu sentido. Ele tem essa dependência. Então, olha só, ele é classificado em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Então, observe. Transitivo direto. O que eu estou dizendo? É um complemento que não exige uma preposição. Vitória cantou. Vitória cantou. Olha o verbo. Cantou. Foca aqui no cantou. Músicas sertanejas. Se eu disser para você Vitória cantou, você certamente perguntaria, cantou o quê? Cantou músicas. E aí, músicas sertanejas é o complemento, faz referência a essa ação do verbo cantar. E aí eu tenho um verbo que é transitivo direto, porque aqui, nesse meio, não apresentou nenhuma preposição. E aí eu falei de preposição, né, professora? Precisamos resgatar também o conceito de preposição. Preposição é o elemento que vai ligar aí um termo ao outro. É o de, o a, o com, o sem, o contra, todas essas palavras aí que fazem essa ligação são chamadas de preposição. E aqui não apareceu nenhum elemento, nenhuma palavra, nenhuma preposição. Agora o indireto. Bem, verbo transitivo indireto. O complemento exige o uso da preposição. Olha só, interessou-se, olha o verbo, pelas camisas. Então, eu foco no meu verbo, interessou-se, e aqui eu tenho, por quê? Pelas camisas. Quem interessa, interessa por alguma coisa. E aí, pelas camisas, volta, faz referência aqui, e eu tenho a preposição, pelas. Apareceu preposição, é indireto. Aqui, teremos os dois, direto e indireto. Então, são formados por dois complementos, onde um deles exige a preposição e o outro não exige. Olha só,
Não existe nada entre eles. Não existe. Se eu disser para você não existe, é um verbo transitivo. Eu preciso de um complemento para entender. Você, ao certo, deve estar perguntando, não existe o quê? Não é mesmo? Então, aqui o verbo é transitivo, porque o nada não tem presença de preposição. Então, ele é direto. Não existe nada, é um objeto direto. Verbo transitivo direto. Agora, não existe nada entre quem? Então, aqui vai ser um indireto. Vou colocar um I e o D aqui para você conseguir visualizar melhor. Então, nada é objeto direto, transitivo direto. E o entre eles, a preposição, lembra? Indireto tem que ter preposição. E aí nós conseguimos entender, então, que não existe nada é direto e entre eles é indireto. Bem, aqui nós estamos falando de verbo transitivo, que é esse verbo que está transitando aí com a outra oração, está estabelecendo essa relação de dependência. Ele precisa completar o seu sentido com outro termo. Agora, a gente vai falar do intransitivo. Eu tenho a partícula in, que estabelece uma negação, ou seja, não é transitivo. Quando, então, que esse verbo ele não vai ser, então, transitivo? Ó, diferente dos verbos transitivos, os intransitivos não exigem complementos. Olha, pois apresentam um sentido completo. Observem, Oswaldo saiu. Eu entendi, o Oswaldo saiu. Saiu para algum lugar, mas eu não preciso mais completar o sentido dessa frase. Você percebeu que ele saiu. E aí, agora é a hora da prática, não é mesmo? Ó, identifique a frase em que o predicado é verbal. Voltando, predicado é toda aquela oração que fala do sujeito. Lá no predicado, eu tenho um núcleo que precisa ser verbo, por isso que ele chama verbal. Então, observem, letra A. Marina comprou muitos vestidos ontem. Vamos estabelecer e dividir. Marina, sujeito, comprou muitos vestidos ontem. Eu tenho o meu predicado. E aí o comprou é um verbo nocional, é um verbo de significação, ou seja, estabelece uma relação de ação, comprar. Então, eu tenho um predicado aqui que é verbal, porque o meu verbo comprou expressa ação. E aí você consegue entender que aqui também, ó, o vestidos aqui, ó, é um tipo de compra dela, não é mesmo? Então, vestidos refere-se a comprou. Lembra disso, quando a gente falou lá de predicado nominal? Que o predicado nominal vai estabelecer uma relação com o sujeito. Observem o próximo exemplo para a gente entender de forma mais clara. Luiz Fernando é competente. Verbo é. Perceberam aqui? Predicado da frase. Luiz Fernando é o sujeito. Agora, competente está referindo a quem? Ao Luiz Fernando. Portanto, aqui eu não tenho o verbo é expressando ação. O é um estado permanente. O Luiz Fernando é competente. Esse verbo ele é de ligação. Ele serve apenas para completar, para ligar o termo aqui do competente, uma característica competente do sujeito. Agora a letra C, o pôr do sol é maravilhoso. Novamente, verbo é, tenho aqui o predicado da frase, maravilhoso é uma característica do sujeito. Portanto, aqui também eu não tenho presença, eu não tenho um núcleo aqui, um verbo que esteja transmitindo uma ação. Porque o verbo não me remete à ação, mas sim o quê? Um estado. É maravilhoso, também é estado permanente. Letra D. Ana Maria continua triste. Olha lá. Predicado, continua, é o meu verbo. Continua triste. Continua, expressa ação? Também não. Tá ligando o termo, ligando a característica triste a Ana Maria.
Também não é predicado verbal. Continua, expressa o quê? O estado, né? O estado de como a Maria se encontra, de como Ana Maria está, não é mesmo? Agora observem a letra E. Yara chegou cansada. Então vamos lá. A Yara chegou cansada, eu tenho o predicativo, o predicado, e agora eu vou observar quem é o núcleo desse predicado. Chegou cansada. Bem, chegou aqui expressa a maneira como a Yara chegou, não é mesmo? E cansada é uma característica da Yara. Então, esse verbo chegou aqui, ele expressa um verbo nocional, mas tem também a característica cansada. Portanto, aqui na letra E não é um predicado verbal, porque o cansada aqui está relacionado com o sujeito. Portanto, a letra correta é a primeira. Comprou muitos vestidos ontem. Letra A. E agora é com vocês, estudantes. Momento de pôr em prática toda essa teoria aí. Acesse nossas atividades na plataforma SMED-GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um abraço e até a próxima.